Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um episódio do Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1178 dos recursos repetitivos, julgado pela Corte Especial do STJ, que tratou dos critérios para a concessão da gratuidade de justiça a pessoas naturais. A controvérsia analisada pelo tribunal dizia respeito à possibilidade de utilização de critérios objetivos, como renda ou patrimônio, para ferir a hipossuficiência econômica do requerente. Ao julgar o tema, a Corte fixou o entendimento de que é vedado o uso desses parâmetros como fundamento automático para o indeferimento da gratuidade. Por outro lado, eles podem ser considerados para caráter suplementar como indícios que justifiquem necessidade de o juiz solicitar comprovação adicional da condição econômica da parte. A tese também reafirma que a declaração de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade nos termos do Código de Processo Civil. No entanto, caso existam elementos nos autos capazes de afastar essa presunção, o magistrado deve indicar de forma fundamentada as razões da dúvida e permitir que o requerente comprove a situação econômica. Para entender melhor os fundamentos dessa decisão, eu converso agora com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Alexandre Câmara. Seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente. Obrigado, Thiago. Uma honra participar do Rádio Decidente, essa grande iniciativa do Superior Tribunal de Justiça. Começa explicando então aí para quem nos acompanha o que exatamente estava em discussão nesse tema 1178 dos repetitivos aqui do STJ e por que essa controvérsia se tornou tão relevante para o sistema de justiça. Veja, Thiago, a controvérsia é relevante porque ela envolve algo que é fundamental num sistema que se propõe a garantir amplo acesso à justiça, que é a gratuidade de justiça para aqueles que não podem arcar com o custo do processo. O que estava em discussão era se a decisão judicial que concede o chamado benefício de gratuidade de justiça a uma pessoa natural, uma pessoa física, poderia ser baseada em critérios objetivos. Por exemplo, quanto a pessoa ganha por mês. Então, digamos que o tribunal estabelecesse um critério, vou inventar aqui só para dar um exemplo, o tribunal estabelecesse um critério dizendo que só se daria gratuidade de justiça a quem ganhasse até 4 salários mínimos por mês. Mais do que isso, não. Ou só se concede gratuidade de justiça para as pessoas que recebam como remuneração mensal valores que não ultrapassem o teto o valor do maior benefício pago pelo regime geral de previdência social. Então, critérios objetivos podem ser usados para estabelecer quem tem e quem não tem direito à gratuidade de justiça. Essa era a grande discussão. E isso é relevante porque está diretamente ligado à garantia do acesso à justiça. Essa gratuidade de justiça, a gente pode dizer que ela é um instrumento essencial para garantir o acesso à justiça, não é mesmo? Como é que essa discussão sobre critérios objetivos dialoga com o princípio constitucional desse acesso à jurisdição? Veja, no Brasil, o acesso à jurisdição, em regra, é pago, né? As pessoas pagam para poder se valer dos serviços judiciários. Há uma tributação disso através das custas judiciais, né? Mais baratas em alguns setores do Poder Judiciário, como na Justiça Federal, mais caros em outros, como nas justiças estaduais, e com grandes variações de custo, às vezes, de um estado para outro. Só que nós vivemos num país que é um país ainda com uma imensa quantidade de pessoas que passam por tremendas dificuldades econômicas, né? Temos pessoas em situação de miserabilidade absoluta, temos uma grande quantidade de pessoas que ganham muito pouco, que têm pouquíssimos recursos e que têm muita dificuldade para arcar com o custo do seu próprio sustento e do de sua família, né? E, eventualmente, essas pessoas precisam ir ao judiciário. Então, assegurar que para essas pessoas que não podem pagar, o acesso ao Poder Judiciário seja gratuito é uma forma de o Estado ampliar o pleno acesso à justiça que deve existir para todas as pessoas. O acesso ao judiciário não deve ser uma garantia de quem estabelecida apenas para quem pode pagar. Deve ser garantido para todas as pessoas. E
a determinação desses critérios objetivos fazia com que algumas pessoas que, por alguma razão, não estavam dentro desses critérios que alguns tribunais vinham estabelecendo, não tivessem acesso à justiça. Então, você imagina, só para dar um exemplo simples, que o critério fosse, como eu usei no exemplo anterior, né? Só dá gratuidade de justiça para quem ganha até 4 salários mínimos. Então, alguém que ganhasse 3 salários mínimos, 0,9, e que seja uma pessoa solteira, que mora na casa dos pais, que não tem tanto gasto assim, teria gratuidade. E uma pessoa que ganha 4,1 salários mínimos, mas que é casado, tem 2 filhos, que tem que arcar com todo o custo de manutenção dessa família, não teria direito à gratuidade. Então, isso evidentemente impactava muito no acesso à justiça. E daí a importância da análise que o STJ fez. A Corte Especial ela fixou 3 teses nesse julgamento, né? De forma didática, como é que a gente pode compreender a lógica construída pelo tribunal ao vedar o indeferimento automático, mas admitir critérios objetivos de forma suplementar? Olha, se eu fosse resumir isso numa frase, eu diria: o Superior Tribunal de Justiça assegurou o respeito à garantia constitucional do pleno acesso à justiça. Ele fixou 3 teses. A primeira é para proibir o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato, o indeferimento de plano. Então, aquela ideia que em alguns juízos e tribunais vinha aparecendo foi definitivamente afastada. Estabeleceu também que, se o juiz verifica elementos que podem gerar ali alguma dúvida se a pessoa tem direito à gratuidade ou não, é o que se chama de afastamento da presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural. Ele deve determinar ao requerente que comprove a sua condição econômica, a sua vulnerabilidade econômica. E a terceira tese é no sentido de que, cumprida essa diligência, portanto, produzida essa prova que eventualmente tenha sido determinada, o juiz poderá, para indeferir a gratuidade, até usar os critérios objetivos, mas não como fundamento único, como fundamento exclusivo. Ele só poderá juntá-los, esses parâmetros objetivos, a outros elementos que ele tenha identificado no SAU, para aí sim, se for o caso, indeferir a gratuidade de justiça. Então, isso tudo, em síntese, mostra que o Superior Tribunal de Justiça apreendeu de forma muito adequada como deve ser tratada essa garantia para as pessoas naturais no processo judicial. Desembargador, o relator desse caso, ele destacou que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade. Qual que é o papel dessa presunção dentro do modelo processual previsto no CPC? Tiago, essa questão é fundamental. É fundamental para as pessoas poderem entender até onde o direito brasileiro evoluiu nessa matéria. Se nós olharmos para o texto da Constituição de 1988, ali se diz que a garantia de assistência judiciária jurídica, integral e gratuita, é estabelecida em favor daqueles que comprovadamente não puderem arcar com o custo. Veja, a Constituição fala em assistência jurídica integral e gratuita. Gratuidade de justiça não é a mesma coisa, mas está aí dentro, né? Está dentro desse conceito mais amplo que a Constituição estabeleceu. A Constituição fala em pessoas que comprovadamente não podem pagar. Vem a lei, né, isso já estava na lei anterior, que era a Lei 1060 de 1950, e está no Código de Processo Civil, e diz que, para as pessoas naturais, a mera declaração de que não pode pagar tem presunção de veracidade. E a presunção dispensa a produção de prova. O Código de Processo Civil diz que não depende de prova aquilo sobre o que exista uma presunção legal de existência ou de veracidade. É o artigo 374, inciso 4º do Código de Processo Civil. Então, a rigor, a lei dispensa a prova que a Constituição parece exigir. Houve até no início quem dissesse que a lei era inconstitucional, porque ela não podia dispensar essa prova. Isso já falando da lei anterior à atual. O professor Zé Carlos Barbosa Moreira, saudoso processualista, num texto que escreveu não muito tempo depois da entrada em vigor da Constituição, disse o seguinte: olha, não há inconstitucionalidade nenhuma, não há nenhuma incompatibilidade dessa presunção com a Constituição, porque o que a lei fez foi ampliar a garantia, foi aumentar as chances de as pessoas obterem o benefício, facilitando o acesso ao benefício.
E a lei pode ampliar as garantias constitucionais, o que ela não pode é restringir. E isso levou não só a que essa presunção fosse reafirmada no CPC vigente de 2015, mas também a que o Superior Tribunal de Justiça, desde sempre, desde o início da sua atuação, levasse muito a sério essa presunção de veracidade. E qual é o papel dessa presunção? É gerar, a princípio, como regra geral, pelo menos, uma inversão do ônus da prova. Então, se uma pessoa natural afirma que é hipossuficiente e, por isso, não tem condições de arcar com o custo do processo, ela, a princípio, não tem que produzir prova nenhuma de que essa afirmação dela é verdadeira. Incumbe à parte contrária o ônus de demonstrar que essa afirmação é falsa, porque presunções relativas podem ser afastadas por prova em contrário. Há um elemento adicional aí, que é a possibilidade de indícios que talvez pudessem levar ao afastamento da presunção terem sido trazidos ao processo pelo próprio requerente, ou já estarem no processo por alguma razão. E isso vai permitir ao juiz, não obstante a presunção, e mesmo que a outra parte não tenha alegado nada sobre isso, às vezes nem veio ainda ao processo, o juiz diga, olha, tem elementos aqui que afastam a presunção ou que podem afastar a presunção, então eu quero que você produza mais provas para reforçar o que você disse e me convencer de que realmente tem essa hipossuficiência. Mas, como regra, o requerente da gratuidade não precisa provar que é uma pessoa economicamente vulnerável. Isso facilita o acesso à justiça, daí a relevância dessa presunção e o papel que ela exerce nesse modelo. Antes da fixação desse precedente, havia muita grande divergência entre tribunais sobre o uso de parâmetros como renda ou patrimônio. Que tipo de impacto uniformizador se espera agora para a jurisprudência? Havia alguma divergência quanto ao uso desses parâmetros objetivos, especialmente nos tribunais federais, e a gente percebe isso até pelo fato de que todos os recursos especiais que foram afetados para julgamento pela técnica dos repetitivos e que permitiram a formação da tese eram recursos oriundos de tribunais federais, eram recursos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Já estava muito comum na Justiça Federal nós vermos o uso desses parâmetros objetivos. E alguns tribunais estaduais começavam a ir nessa mesma linha, né? Não todos, claro, nem todos os tribunais adotavam parâmetros objetivos, mas alguns já começavam a adotar, seguindo o modelo dos tribunais federais. Qual é o impacto uniformizador que se espera? Que as pessoas, os juízos, os tribunais, passem a cumprir exatamente o que ficou estabelecido no precedente qualificado, observando a sua eficácia vinculante. Isso é o que se espera, não só desse, mas de qualquer tema repetitivo, e com isso fazer com que a matéria seja tratada de modo uniforme, íntegro e coerente por todo o judiciário brasileiro. Muitos tribunais utilizavam parâmetros como renda até 3 salários mínimos, não é isso, desembargador? Depois do precedente, como esses critérios podem ser usados sem violar essa tese firmada pelo STJ, esse tema 1178? Eles só vão poder ser usados sem violar as teses firmadas se for observado rigorosamente o procedimento previsto no artigo 99 do CPC. Então, como é que teria que funcionar? O juiz, primeiro, daria uma decisão, proferiria uma decisão absolutamente fundamentada, mostrando que há nos autos elementos que indicam que pode ser o caso de afastar a presunção de veracidade. Então, ele vai dizer, olha, você ganha um valor X, você tem essa ou aquela característica, e isso serve como indício de que talvez não seja o caso de deferida gratuidade. Então, eu determino que venham provas que confirmem a sua hipossuficiência. Aí, ou essas provas não são produzidas, ou elas são produzidas e valoradas pelo juiz, mas são consideradas insuficientes para demonstrar a hipossuficiência, e aí o juiz, fundamentadamente,
e podendo usar como um dos fundamentos, mas nunca como o único, aquele parâmetro objetivo, poderá então indeferir a gratuidade. Se não for assim, a tese terá sido violada. Esse precedente ele também busca evitar, né, abusos no uso dessa gratuidade de justiça, correto? Como equilibrar esse combate a eventuais distorções com a proteção do acesso à justiça? Olha, esse equilíbrio é muito difícil, porque há uma tendência a se considerar que algumas pessoas abusam da gratuidade para demandar muito. Então, nós teríamos litigantes habituais sob o palio da gratuidade de justiça. Havendo mesmo quem proponha que se use como um parâmetro objetivo verificar o número de demandas em que aquela pessoa já atuou ou vem atuando e obtendo o benefício da gratuidade. A questão é que nós não podemos medir o eventual abuso pelo fato de a pessoa ter demandado muitas vezes. Nós vivemos num país em que há muitas violações de direito e algumas pessoas resolvem judicializar todo e qualquer caso em que se sinta lesada ou ameaçada. Outras pessoas optam por não fazer isso. Eu não estou dizendo que não há abuso, é claro que pode haver, mas esses abusos têm que estar muito bem demonstrados. Eles precisam ser reconhecidos por decisões muito bem fundamentadas. O mero número de processos jamais pode ser usado como fundamento para se dizer que alguém abusou do acesso à jurisdição ou da gratuidade de justiça. Então, eu diria que, na dúvida, a gente vai ter que dizer que não há abuso. Ok. E esse julgamento ele revelou 3 linhas, né, de entendimento dentro da Corte Especial. O que essas diferenças, essas diferentes posições mostram sobre os desafios de conciliar a eficiência processual e a proteção do jurisdicionado? Acho que essas 3 posições mostram muito bem como é difícil esse equilíbrio. Há uma posição que ficou vencida do ministro Ricardo Cueva, que evidentemente dava mais relevância para a eficiência do sistema do que para a proteção do jurisdicionado. Há uma outra posição que também ficou vencida, da ministra Nancy Andrighi, que dava muito mais proteção ao jurisdicionado do que revelava preocupação com a eficiência do sistema. O entendimento que prevaleceu, eu diria que é o que chega mais próximo do equilíbrio. É realmente o que chega mais próximo do equilíbrio. Se nós fôssemos pensar num mundo ideal, num país em que o judiciário é de uma eficiência a toda prova, inquestionável, indiscutível, eu provavelmente diria que gostaria mais de ver prevalecer a tese da ministra Nancy. Mas, considerando as características, as peculiaridades do sistema de justiça brasileiro, inclusive com o fato de nós termos dezenas de milhões de processos judiciais em curso, eu considero que a decisão do STJ acabou sendo a mais correta, porque conseguiu se aproximar mais desse equilíbrio necessário entre eficiência e proteção do jurisdicionado. A posição vencedora, ela admite critérios objetivos como indícios, não é isso? Qual que é a diferença em termos práticos entre usar um critério como indício e utilizá-lo como fundamento decisório principal? A grande diferença é que o juiz não poderá indeferir com base nesse parâmetro objetivo pré-estabelecido, né? Ele só poderá usar esse parâmetro para dizer que há elementos que fazem com que talvez não se possa acreditar na declaração de hipossuficiência e, por isso, há necessidade de outras provas. E, então, o parâmetro objetivo terá de, no final, se associar a outros fundamentos para legitimar o indeferimento. Ele nunca poderá ser usado como fundamento único para o indeferimento da gratuidade. Agora, esse tema ele foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos, né? Até por isso que ele é tema do Rádio Decidente. Mas como que esse mecanismo contribui para dar previsibilidade e segurança jurídica em questões que afetam aí milhares de processos? Os recursos repetitivos geram decisões que são dotadas de eficácia vinculante para toda a Justiça Federal e para todas as justiças estaduais do Brasil. E isso permite que o direito federal brasileiro
interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça seja interpretado e aplicado em todo o Brasil do mesmo modo. Isso é absolutamente essencial para um ordenamento jurídico que preza pela segurança jurídica, porque não há segurança onde não haja previsibilidade e estabilidade, e, havendo um precedente qualificado, nós podemos prever, com uma margem de segurança bastante razoável, qual vai ser o resultado do processo, como aquele tema será tratado no processo, gera estabilidade, porque é muito difícil que esses entendimentos sejam depois modificados ou superados. Não é impossível, claro, porque o direito não fica engessado, mas é difícil e é importante que haja essa estabilidade, mas isso também garante isonomia. Se somos todos iguais perante o direito, é importante que o direito seja aplicado para nós todos de forma igual. E não importa se a pessoa está no Rio Grande do Sul ou no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro ou no Acre, em São Paulo ou na Paraíba. Se o direito é federal, ele tem que ser interpretado do mesmo modo em todo o país. E o STJ é quem tem esse papel muito relevante de uniformizar a aplicação do direito brasileiro. E quais são os principais desafios para a aplicação desse precedente por juízes e tribunais depois dessa tese fixada? Eu diria que nem deveria haver desafio nenhum. Deveria, em tese, ser simplesmente aplicar. Talvez o grande desafio seja cultural. Há uma cultura ainda muito arraigada no Poder Judiciário de desprezar a presunção de veracidade. E, em qualquer circunstância, seja qual for o caso, o requerente postula a gratuidade apresentando a declaração de hipossuficiência e juízes e tribunais, de forma quase que automática, determinam a produção de provas para confirmar a presunção, ainda que não haja nenhum elemento nos autos, nenhum indício que pudesse justificar o afastamento dela. Então, eu diria que o grande desafio é mudar essa cultura. Uma cultura que nunca prevaleceu no STJ, não era, claro, a postura de todos os magistrados do Brasil. Eu só posso falar por mim, não posso falar pelos outros, mas eu, em todos os meus anos de magistratura, sempre levei a sério essa presunção e nunca determinei que alguém produzisse prova para confirmar a presunção, salvo se houvesse nos autos já algum elemento que justificasse o seu afastamento. Então, eu diria que o grande desafio é essa mudança de uma cultura que a gente ainda vê, mas que eu espero que com esse tema repetitivo desapareça. E para a gente fechar, desembargador, que mensagem que esse julgamento transmite sobre o papel também do STJ na construção de precedentes que buscam equilibrar o acesso à justiça, eficiência processual e segurança jurídica? Esse julgamento mostra para o Brasil que, independentemente da tese que venha eventualmente a prevalecer, há no Superior Tribunal de Justiça uma análise muito séria e muito cuidadosa de todos esses temas que impactam sobre toda a sociedade brasileira. O debate que houve no caso, com votos divergentes do que prevaleceu, muito profundos, com o relator tendo o cuidado de se manifestar novamente sobre os votos divergentes e explicar por que ele não mudava o seu entendimento e não aderia a alguma daquelas divergências, mostra a qualidade do julgamento. O STJ nos transmite aqui um recado muito importante. O julgamento que gera um precedente qualificado tem que ser um julgamento qualitativamente bom. E esse acórdão do tema 1178 é um acórdão qualitativamente ótimo. E eu diria isso qualquer que fosse a tese prevalecente no final. O que importa aqui é a qualidade do debate para produzir o melhor julgamento possível para a sociedade. Ok, desembargador Alexandre Câmara, muito obrigado por essa participação aqui no Rádio Decidente. Eu é que agradeço, foi uma honra e eu estarei sempre à disposição do Superior Tribunal de Justiça. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar, lembro a você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.